Fala você, estamos juntos aí mais uma vez para fazer os comentários aí da prova de Direito Tributário. Você faz Goiás, foram 14 questões aí. Vamos dar uma olhada rapidamente. Eu queria falar o seguinte com vocês, ó. São alguns comentários rápidos. O meu intuito aqui é te mostrar o gabarito, não é fazer uma análise profunda e completa. É apontar aí para você ter algumas respostas. Vou inclusive pontuar como que eu abordo aquilo ali nas minhas aulas. Então vamos focar no gabarito. Queria que você não ligasse para a formatação, né? Porque eu peguei a prova que alguém tirou foto, transformei em PDF e trouxe para cá. Então às vezes talvez uma palavra ou outra você nem consiga ler, mas você vai saber que questão é. Eu falei, qual a prova aí, o aluno, você que fez a prova, candidato? Aí ele me deu o seguinte sigla, PG01. Então deve ser a prova 01. Então, assim, eu percebo que há um embaralhamento aí de questões. Você tenta identificar as questões e também, para cada tipo de prova, embaralha as letras também, tá? Então, pega lá o enunciado e aquele gabarito aqui. Eu não vou comentar item a item, vou comentar só aquele que eu acho correto, trazendo um embasamento legal. Uma coisa que eu queria falar é que eu estou dando a cara a tapa, né? Quer dizer, o professor que divulga um gabarito que ele considera o correto antes de sair o gabarito oficial é sempre um risco, né? Vai que a banca tem um entendimento diferente, vai que, enfim, era uma pegadinha que nem eu mesmo percebi. Mas, cara, como eu quero te ajudar, de repente, ajudar aí nessa ansiedade, nesse momento pós-prova tão desesperador. Todo mundo que eu tive a oportunidade de falar, eu avisei, o que vai ser o diferencial nessa prova vai ser o controle do tempo durante a prova. Enfim, fica a dica aí para os próximos concursos. Vamos ver, já tive a oportunidade de falar com um monte de gente que saiu meio desnorteado, meio tonto da prova, mas, cara, todas as provas que eu fiz foi assim também. Eu fui em primeiro lugar no concurso de um concurso de estadual, né? Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, então sei como é que é isso. Prova assim, gigante, cheia de questões, vamos lá. E não liga para a resposta que tiver aí no PDF, né? Porque eu peguei de um outro aluno, e aí, enfim, não é o objetivo aqui não é esse. Deixa essa resposta para lá, vamos ao que interessa. Então tá aí, ó, questão de 107 dessa prova aí, PG01. Diz assim, ó, JJ Silva, auditor fiscal da Receita Estadual, autoridade competente para a prática de todos os atos de fiscalização de tributos estaduais nas empresas do Estado de Goiás. No curso de um procedimento fiscal, essa informação aqui é bastante relevante. Ele é uma autoridade competente fiscal e ele está em procedimento fiscal, que está realizando na empresa Cachoeira dos Anjos de Arcanjos, localizada em Itubiara, Goiás, depois de examinar os documentos e livros fiscais contábeis do estabelecimento, chegou à conclusão fundamentalmente de que seria indispensável o exame de informações bancárias e financeiras da referida empresa, com base nas informações acima no disposto na Lei Complementar 105 de 2001, o referido auditor fiscal. Ora, então esses dados enunciados que eu pontuei são importantes. A questão é, o auditor fiscal tem acesso, ele pode ter acesso a informações bancárias em função de que essas informações bancárias estão protegidas pelo sigilo bancário? Sim, desde que cumpridos os requisitos de acordo com o que está previsto lá no artigo 6º da Lei Complementar 105, que diz assim, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver o quê? Um processo administrativo ou um procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Então, com base nesse conhecimento, a gente vai lá, a letra B. Poderá, então, a autoridade fiscal poderá examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, porque há procedimento fiscal em curso na empresa. Quando a gente faz um curso de exercício ou de teoria, a gente analisa item a item, tá? Não é o nosso intuito aqui. Mais para frente eu vou jogar essas questões aí nos próximos cursos que eu estiver fazendo. Isso aqui é o seguinte, um esqueminha que eu coloquei aqui para poder mostrar o seguinte, ó, eu abordei esse tema dessa maneira aqui nas nossas aulas de direito tributário. Vou ficar assim que eu gosto desse contato, né? Eu abordei dessa maneira aí, do jeito que está aí esse esquema nas aulas. Tá vendo? Fiz um esqueminha. Não preparei especificamente para esse vídeo não, está lá na minha aula de direito tributário do site. Bom, questão 108 diz assim, ó,
MM Alves, deixa eu ver se eu estou na frente. Eu vou ficar na frente e um pouco abaixo, eu vou descendo assim, ó, que aí não tem problema, beleza. MM Alves, auditor fiscal da Receita Estadual, autoridade competente para a prática de todos os atos de fiscalização de tributos estaduais nas empresas do Estado de Goiás, estava legalmente na posse de informações sigilosas protegidas pela Lei Complementar 105, relacionadas com o contribuinte goiano que estava sendo fiscalizado por ele, contrariamente ao que determina a referida lei. MM Alves utilizou e viabilizou a outras pessoas a utilização indevida dessas informações. Em razão disso, ora, o que você precisa saber aqui? Que existe sim a possibilidade de quebra do sigilo bancário por autoridade competente, o próprio STF já considerou isso constitucional. No entanto, esse sigilo ele apenas é repassado do bancário para o fiscal, ou seja, a autoridade fiscal que tem acesso a essas informações também não pode divulgar ou utilizar essas informações inapropriadas, indevidamente, sob pena de responsabilidade, sob pena de vir a ter que responder por esses atos de infração ao sigilo fiscal. Isso está baseado aí no artigo 11 da Lei Complementar 105, que diz: o servidor público que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação obtida em decorrência da quebra de sigilo de que trata a lei complementar, responde pessoalmente e diretamente pelos danos decorrentes. Ele responde, então, pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade também objetiva da entidade pública, quando comprovado que o servidor agiu de acordo com orientação oficial. Então, a gente encontra a resposta aqui, a letra C. Esse auditor fiscal responderá pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem prejuízo da responsabilidade objetiva da entidade pública, quando comprovado que o servidor agiu de acordo com a orientação oficial. Tá bom? E esse aí foi a maneira com que eu abordei esse assunto lá no nosso curso de Direito Tributário. Show! A questão 109 diz assim, deixa eu ver se eu estou na frente ou não. Estou na frente da letra E? Vou tentar sair então. Beleza. Agora eu tô na frente? Não. Ficar atento o tempo todo a isso, mas não dá problema. Show? Beleza. Tá assim, ó. Constituição Federal, vou fazer o seguinte, vamos sair da frente logo uma vez por todas, que aí não fico mais perturbando. Tchau. Beleza. A Constituição Federal, na linha C, inciso 12, parágrafo 2º, seu artigo 155, estabelece que cabe à Lei Complementar Federal disciplinar o regime de compensação do imposto. Atendendo a esse comando da norma constitucional acerca do regime de compensação do ICMS, Lei Complementar 87 de 96. Só um detalhe, né? No nosso curso de Direito Tributário, eu não abordei a Lei Complementar 87, eu abordei sim os aspectos dos impostos estaduais, né? Principalmente na Constituição, alguns detalhes ali, mas por que não? Porque ele estava lá sendo estudado lá no curso de Legislação Tributária. Mas eu não vou me abster de dar para vocês a resposta aqui, letra B. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. Letra B, de acordo com o artigo 24 da Lei Complementar 87, que diz, ó, a legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. Beleza, questão 110 também versou sobre Lei Candir, Lei Complementar 87. Diz assim, ó, o supermercado Sol Brasil adquiriu as seguintes mercadorias. Adquiriu um monte de coisa, é um mercado, é importante essa informação. Latas de goiaba, 100 kg de farinha, 1000 barras de sabão, 1000 tubos de pasta de dente, 100 exemplares de revista semanal de futebol e um forno industrial. Ou seja, é importante identificar para qual o objetivo do produto adquirido, da mercadoria adquirida. Se é para utilizar uso e consumo, para ativo permanente, para revenda. Beleza. E aí tudo que entra se credita a princípio, né? Tudo que entra lá como um crédito nessa apuração, porque diz assim, ó, o contribuinte em questão pretende creditar-se integralmente do ICMS relacionado a todas essas aquisições, com base nas normas da Lei Complementar 87 e das informações acima, bem como tendo em vista que todas essas mercadorias, bens não estão sujeitos ao regime de ST, importante saber, e que o contribuinte não é do Simples Nacional, o referido supermercado. Aí vem lá as alternativas, se ele vai poder ou não se creditar, do que ele pode creditar, se é para estornar crédito ou não. A gente encontra aí o nosso embasamento no artigo 21, que vai dizer, ó, da Lei Complementar 87, o sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver acreditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrar no estabelecimento vier a ser utilizada em fim alheio à atividade do estabelecimento. Qual é a atividade do estabelecimento? Mercado, ou seja, intermediação de mercadorias, compra e revenda. E aí na letra E a gente encontra o seguinte, ó, o contribuinte deverá estornar o crédito referente a 100 barras de sabão em razão de essas 100 barras
terem sido utilizadas 3 semanas após a sua aquisição na empresa do próprio estabelecimento, não tendo sido objeto de revenda à clientela do supermercado, como era a intenção do momento de sua aquisição. Então, como ela foi utilizada a fim alheio à atividade, por quê? Qual era a atividade? Revenda desses produtos. Foi utilizado para outra coisa, deve ser feito o estorno desse crédito referente a essa situação, sim. Então, gabarito aqui, letra E. Gabarito do professor Cadu. Questão 111 diz assim, ó, a Constituição Federal estabelece na linha G, beleza? Estabelece na linha G do inciso 12 do parágrafo 2º, seu artigo 155, que cabe à Lei Complementar Federal regulamentar a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções e incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A Lei Complementar 24 faz a regulamentação determinada do texto constitucional. De acordo com essa lei complementar, se um Estado brasileiro desejar conceder isenção do ICMS, é preciso que ele obtenha autorização para tanto, em reuniões do CONFAS, para quais tenham sido convocadas representantes. Só mais um detalhe que eu gostaria de falar. Eu fiz vídeos, né, de aulão de revisão de véspera, que estão disponíveis lá no canal do YouTube do Exponencial, e fiz de tributário e fiz de alguns assuntos de legislação tributária, né? E algumas questões eu acertei. Então aí, se você for lá no vídeo, você vê que algumas coisas que eu apontei lá iriam cair aqui. Essa foi uma delas. No meu vídeo lá eu falo sobre a Lei Complementar 24, que vai tratar sobre o CONFAS, benefícios e isenções em âmbito de ICMS, em âmbito estadual, quórum necessário para convocação, reunião, aprovação, revogação, tá tudo lá. E tá tudo aqui também para a gente acertar essa questão. Olha só. Representantes, então, de quantos estados que eu preciso? Artigo 2º da lei vai dizer o seguinte, da Lei Complementar 24. Os convênios, aqui alude o artigo 1º, serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os estados e do Distrito Federal, sob a presidência do representante do governo federal. Beleza? Então, a convocação tem que ser todos os estados têm que ser convocados. Quem vai presidir é o representante do governo federal. Com isso, a gente já consegue eliminar algumas, né? Vamos ver aqui, parágrafo 1º, as reuniões se realizarão com a presença de representantes da maioria e o benefício será concedido sempre com a decisão unânime dos estados representados. Então você vê aí, ó, a letra A está errada porque não é representante da maioria, a gente está falando aqui de convocação, não é convocação da maioria. De todos os estados até poderia estar correta, mas a letra D, olha só, de todos os estados e do Distrito Federal a convocação, sob a presidência de representantes do governo federal, ok, que a maioria das unidades da federação esteja presente. Então, presente, todos são convocados, presente pode ser a maioria. A decisão para a concessão de benefício é tomada pela unanimidade de todos os representados. Perfeito, gabarito letra D dessa questão. Aqui é o esqueminha que eu uso na minha aula, que realmente ajudaria você a acertar essa prova com esse esqueminha no curso, né? Tanto de teoria completa como de resumo, tem esse esqueminha. Questão 112 fala assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, quanto tempo aí de vídeo a gente já tem? Vamos lá. 13 minutos, show. De acordo com a Constituição Federal, o Estado de Goiás será sujeito ativo da obrigação tributária principal relativamente ao ITCMD. Então aqui o que o examinador quis saber é o seguinte, você conhece a qual Estado é devido o ITCMD, ou seja, imposto sobre a transmissão, causa-morte e doação, previsto na Constituição como competência estadual? Você sabe? Sim, você precisa saber que bem imóvel, eu falei isso na véspera, bem imóvel, você não olha para mais nada. Se o bem for imóvel, ele é devido ao estado de localização do bem. Então a gente procura aqui o mais fácil, ver se a gente acha o bem imóvel. Ó. Porque o artigo 155 da Constituição, parágrafo 1º, vai dizer, ó, o imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete a qual estado da situação do bem ou do Distrito Federal. Então a gente tem algum bem imóvel aqui? Tem, ó, transmissão por doação, de quê? De um terreno. O terreno é bem imóvel? É. Localizado em Senador Canedo, Goiás, sendo que o doador, não quero saber onde o doador tem domicílio, onde ele mora, onde o donatário mora, não quero saber. Se o bem é de Goiás, será devido ao estado de Goiás, então esse é o nosso gabarito. Letra B. Aqui o esqueminha que eu tenho, ó, bem imóvel, compete a situação do bem. Show? Beleza. 113 diz assim, ó.
A Constituição Federal contempla várias regras que têm por finalidade limitar o poder de tributar das pessoas jurídicas de direito público interno. De acordo com essas regras, é vedado ao Estado. Então, nós temos as limitações constitucionais ao poder de tributar, que são os princípios e as imunidades. Aqui nós temos um princípio, que é, na verdade, uma vedação, né, que é o princípio da liberdade de tráfego, que veda alguma coisa. Artigo 150 da Constituição, inciso 5º, diz assim, ó: sem prejuízos de outras garantias assegurado ao contribuinte, é vedado. Vedado a quem? Aos entes tributantes, União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Fazer o quê? O que eles não podem fazer? Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Quando a gente separa a teoria disso, a gente explica que esse é um princípio que aplica-se basicamente aos entes estaduais e municipais em função de ser vedação à cobrança, né, à instituição, limitação ao tráfego por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. E aqui é como que eu explico na aula, beleza. Vamos lá, nossa resposta, olha só. Então, é vedado o quê? Letra D. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Beleza. Letra D de dado. 114 diz assim, vamos até a 120, né? É fundamental para o exercício do cargo de auditor fiscal da Receita Estadual conhecer as regras do Código Tributário Nacional a respeito do lançamento tributário, pois uma de suas atividades funcionais poderá ser a de promover a constituição do crédito tributário, por meio daquele procedimento administrativo. De acordo com o referido código, ora, a questão quer saber se você conhece sobre os tipos de lançamento admitidos no CTN e quais as características, né? A principal característica é você saber, nesse caso, que o lançamento ele pode ser de ofício, por declaração ou por homologação. E a principal diferença entre eles é a participação do contribuinte, do sujeito passivo nesse lançamento. Quanto maior, aí eu tenho um gráficozinho, né? Se no lançamento de ofício o sujeito passivo não participa, no lançamento por declaração tem uma participação mediana, ele declara e a autoridade lança, e no lançamento por homologação ele tem participação total, porque ele declara e paga. Beleza. E aí então a gente, conhecendo esses fatores e dentro das situações, conhecendo quais são as possibilidades que prevêem lançamento de ofício, nós conseguiríamos acertar a questão. O artigo 149 traz um rol das situações em que o lançamento será efetuado ou até mesmo revisto, né, nas possibilidades de revisão de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Inciso 6, quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Gabarito letra C, vamos lá, ó. Tá aqui, ó. De acordo com o código, nós temos que, quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária, o lançamento será efetuado de ofício, aplicando-se ao infrator a penalidade pecuniária correspondente. Show? E aí eu trouxe o esqueminha que eu uso lá na aula, ó. É o 149 por meio de esquema. Beleza? 115 diz assim, ó. Tá tudo certo com o vídeo? Tá certo, né? Beleza? O som tá bom? O enquadramento tá bom, beleza. Em relação ao domicílio tributário. Domicílio tributário, previsto lá no artigo 127, a regra é eleição. Ou seja, a lei fala, o contribuinte, você pode eleger qual é o domicílio que você quer. Ou seja, o local que eu vou considerar para me comunicar com você, para intimar, para te encontrar, para te fiscalizar, para você receber notificações. Enfim, hoje em dia a gente está partindo cada vez mais para o tal do domicílio eletrônico. Notificações e intimações têm sido feitas por lá. Independente disso, para acertar essa questão, você precisava conhecer o artigo 127, que vai tratar de domicílio tributário, que ele fala assim, ó, na falta de eleição, ou seja, o contribuinte não elegeu. Pelo contribuinte ou responsável, interessante aqui, é mais abrangente o CTN, em relação a você pensar que é apenas contribuinte, mas aquele também que é considerado responsável. É importante que tenha domicílio tributário também. De domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. E aí eu tenho lá algumas regrinhas do artigo 127, inciso 1, quanto às pessoas naturais, inciso 2, quanto às pessoas jurídicas, ou seja, para a pessoa jurídica, qual que deve ser o domicílio
tributário se ele não fizer essa eleição. Será na pessoa jurídica de direito privado ou firma individual o lugar de sua sede, ou em relação ao atos ou fatos que derem origem à obrigação ou de cada estabelecimento. Então tá aí, letra A, ó. Domicílio tributário do CTN estabelece que o domicílio da pessoa jurídica de direito privado em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação é o quê? É o lugar de cada estabelecimento seu, desde que outro não seja eleito por ele. Então, se for eleito por ele, vale o que é eleito por ele. Se não for eleito por ele, essa aqui é o local da sua sede, ou em relação a atos ou fatos que deram origem à obrigação, ou o de cada estabelecimento seu. Eu trouxe um esqueminha aqui, ó, que demonstra isso, ó. Pessoa jurídica, direito privado, sede em relação a atos que deram origem, ou de cada estabelecimento. Beleza? Beleza. Show. Vamos lá, 116 diz assim. É uma questão que fala sobre ISS e ICMS, você entender qual tipo de serviço se sujeita ao ISS, se for serviço com mercadoria. E aí, entre ISS e entre ICMS? Senhor Diogo, titular de escritório de consultoria em matéria tributária, foi indagado por 4 clientes seus a respeito de tributação do ISS e do ICMS, pois queria saber como deveriam tributar corretamente as atividades que pretendia desenvolver. O senhor Diogo respondeu para... E aí respondeu o seguinte, 4 situações, vamos lá. A situação 1 diz o seguinte, ó, Alice, dentista, que os serviços odontológicos prestados serão tributados pelo ISS, enquanto que o material aplicado será tributado pelo ICMS, desde que esse material represente mais de 50% do valor. Qual que é a regra? A regra é a seguinte, eu tenho lá serviço mais mercadoria. E aí, entre ISS e entre ICMS, como é que é? Eu vou buscar na Lei Complementar 116, que é a que trata sobre o ISS, essa estava lá no nosso curso, porque estava expressa no edital também. Diz o seguinte, se for um serviço constante da lista, é tudo ICMS. ISS, minto, tudo ISS. Se for o serviço fora da lista, não está na lista, é tudo, agora sim, ICMS, sobretudo, sobre o valor do serviço e da mercadoria. Se for um serviço que está na lista, mas tem ressalva da lista, vai incidir ISS sobre o serviço, vai incidir ICMS sobre a mercadoria. O que a gente precisa saber? Saber que serviço de dentista, serviço odontológico, está na lista, sim, mas não é uma ressalva, então deve incidir sobre tudo o ISS. Eu coloquei aqui, ó, qual é a nossa base para isso? Ó, o imposto sobre serviços de qualquer natureza, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviço que esteja na lista anexa, ainda que esse não constituam como uma atividade preponderante do prestador. Esse detalhe da atividade preponderante é interessante, ou seja, eu não analiso qual a atividade principal que ele exerce, eu analiso o seguinte, prestou o serviço ou não. Agora a ressalva está aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 1º, essa aqui é a Lei Complementar 116. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento. Então é isso. Se tiver mercadoria mais serviço, não incide ICMS. Pelo contrário, incide ISS sobre tudo, exceto ressalvadas exceções que estejam previstas na lista. Esse serviço de odontologia está na lista 4.12, não é uma ressalva, não é uma exceção, então tem que pagar ISS sobre tudo. Então tá errado essa aqui, falsa. 2. Renato, proprietário de hotel, que o valor da alimentação fornecida, se incluída no valor da diária, estará sujeito ao ISS-QN, mas se excluída do valor da diária, estará sujeito ao ICMS. Ora, e aí, qual é a regra? Tem ressalva ou não tem ressalva para o hotel? Tá aqui, ó, serviço de hospedagem é o item 9.1, hospedagem de qualquer natureza. E aí lá no finalzinho do item 9.1 da lista tem uma ressalva, o valor da alimentação e da gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeita ao ISS. A contrário, censo, se não estiver incluído, ou seja, veio lá no final, você vai pagar e o cara fala assim, ó, a diária do hotel deu 200 e a sua comida deu 100.
tá fora, você paga ISS sobre a hospedagem e ICMS sobre a comida. Agora, se ele fala assim, olha só, tá aqui, ó, a diária, tudo que você vai pagar que você deve para nós aqui, tá dentro da diária, é R$300. Não tem uma separação lá de quanto foi comida, quanto foi não sei o quê. Então, nesse caso, eu pago ISS sobre tudo. Então, tá certinho aqui o item 2. O item 3 vai dizer assim, ó. Carlos, proprietário de um estabelecimento que tem por atividade a reprografia de documentos, que no caso de elaboração de fotocópias, o ISS incidirá somente sobre 2/3 do valor cobrado do cliente, enquanto o ICMS incidirá sobre 1/3. A gente não vai encontrar em nenhum lugar essa distribuição aí 2/3, 1/3. A gente encontra sim esse tipo de serviço, ó, cópia de fotografia ou cinematografia ou composição gráfica, impressos gráficos, isso tudo aqui vai estar lá constante na lista, deveria incidir ISS aí, sobretudo falso. 4. Andréia é proprietária de um laboratório de próteses dentárias confeccionados sob encomenda, que se a prótese tiver finalidade meramente estética e não plástica reparadora, tanto os serviços prestados como o material utilizado serão tributados pelo ICMS. Ora, para ser tributado pelo ICMS tem que não estar na lista. Prótese dentária sob encomenda, está na lista? Vamos ver. Está lá na lista, 4.14, prótese sob encomenda. Então seria ISS, não ICMS. Portanto, a 4 também está errada, creio eu. Gabarito seria 2. Vamos lá. Isso aí foi como eu abordei essa questão na aula. 117. O Código Tributário Nacional estabelece que a moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o referido Código. Ora, a FCC gosta muito do crédito tributário, hipóteses de suspensão, exclusão e extinção. Aqui ela foi um pouco além do que ela tem costumado cobrar, que ela tem costumado perguntar muito sobre as hipóteses. Quais são as hipóteses de suspensão? Você tem que saber lá. Enfim, aqui na hipótese de suspensão moratória, ela quis saber se você conhece lá o artigo 154, que diz assim, ó. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. Isso aqui está na letra C, ó. Esse salvo de disposição de lei em contrário, que é sempre importante conhecer ao longo do CTN, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data por ato regularmente notificado ao sujeito passivo. A FCC tem essa mania de cobrar a letra C, letra da lei. Era igualzinho ao artigo 154, que foi assim que eu abordei na minha aula. 118 diz assim, ó, relativamente à fiscalização tributária, notadamente no que diz respeito aos impostos de competência das diversas pessoas jurídicas de direito público interno, o Código Tributário Nacional estabelece que às fazendas públicas é permitida a prestação de assistência mútua. Quer dizer, é possível que um ente, uma fazenda pública federal, tenha assistência mútua por informações, troca de informações ou própria assistência fiscal tributária? Sim, o artigo 199, né, que versa lá sobre exatamente a administração tributária, fala o seguinte: a fazenda pública da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência. Para quê? Para fiscalização dos tributos e respectivo que permuta, ou seja, troca de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Isso aqui a gente encontra ali na letra A, ó. É permitida a prestação de assistência mútua entre todas elas. Para quê? Para a fiscalização dos tributos respectivos e para a permuta de informações na forma estabelecida por lei ou convênio, e pode ser em caráter geral ou específico, gabarito dessa letra A, aí como eu abordei, né, no nosso curso. Estamos indo para o final, 119, quanto tempo já de vídeo? Quase 30. Vamos lá. Diz assim, ó, tá muito grande para ler, hein? Mas vamos lá. H. Silva e Silva, empresa fictícia, é um comércio atacadista de produtos alimentícios, é contribuinte de quê? Do ICMS. Nas vendas de mercadorias que efetua sua clientela, ele mesmo se encarrega de remeter, transportar e entregar por meio de veículo próprio. Certa vez, quando seu veículo estava em trânsito, transportando mercadorias para serem entregues a seu cliente, foi abordado por autoridades fiscais que solicitaram ao motorista a exibição dos documentos fiscais que deveriam estar acompanhando a remessa.
o transporte e a entrega das mercadorias a seus respectivos destinatários. O motorista, porém, afirmou que não tinha documentação fiscal alguma consigo. Então, entendeu? O caminhão está indo, está levando as mercadorias, foi parado pela Blitz da Secretaria de Fazenda e falou, eu estou vendo aqui essas mercadorias, cadê a nota fiscal? Cadê o DANF, né? Que acompanha essas mercadorias? O motorista fala, não tenho. Beleza, então o fiscal vai autuar. Qual é a infração, a penalidade que o fiscal vai aplicar? Bom, tá aqui, ó, vamos ler qual é a previsão de infração prevista na legislação específica desse caso aqui. Ela não cita Goiás, não cita uma lei específica, ela vai dizer qual tipo de infração que a gente vai encontrar. Diz assim, ó, a penalidade que a legislação do ICMS comina para o contribuinte que não emite documento fiscal é de 50% do valor da operação. Opa, não emitiu o documento fiscal, 50% da operação. É a multa que eu vou aplicar. Agora, por outro lado, lá dentro da lei, eu tenho uma outra penalidade que diz assim, ó, a penalidade será de 30% para o contribuinte que emite o referido documento, mas deixa de levá-lo consigo na remessa, transporte. Então emitiu, mas o caminhoneiro esqueceu, deixou lá no balcão e esqueceu de trazer. Vai caber multa? Vai caber multa. De quanto? De 30%. Beleza. Então, a gente ficou aí com uma infração caracterizada, né? Mas não sabe dizer ao certo qual delas duas deve aplicar. Porque o caminhoneiro só falou, estou sem o documento. Isso quer dizer que não foi emitido ou que ele foi emitido e esquecido? Essa que é a situação. Então vamos lá, tendo em conta a disciplina do CTN acerca dessa matéria, considerando a situação descrita, bem como a dúvida insuperável existente quanto ao fato infracional efetivamente ocorrido, as respectivas autoridades fiscais. Ora, na dúvida, como é que faz? Quero aplicar legislação tributária no que tange a infração. Quer dizer, legislação não, lei, porque infração, penalidade tem que estar na lei, não na legislação. Então o artigo 112 vai dizer, ó, a lei tributária que define infrações, e o enunciado nos trouxe esses dois tipos de infrações. E lhe comine penalidades, ou seja, vai dizer penalidade de 50 e de 30. Interpreta-se de que maneira? Eu estou na dúvida? Estou na dúvida. Interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida. Eu estou na dúvida se é 50 ou 30. Como que eu, fiscal, vou interpretar? Vou jogar 50 e dane-se? Não. Eu tenho que interpretar de maneira mais favorável ao acusado. Se houver dúvida, quanto a quê? Quanto à capitulação, ou seja, qual é a capitulação eu aplico. Natureza ou circunstâncias materiais do fato é o caso também, porque eu não sei qual foi o fato exatamente que aconteceu, se emitiu ou não a nota. Né? Autoria, imputabilidade ou punabilidade não, porque eu sei quem praticou. E a natureza da penalidade cabível. Enfim, de qualquer maneira, qualquer um desses incisos que fosse aplicado, se aplicaria o caput, ou seja, na dúvida se a interpreta mais favorável. Então a letra D diz assim, ó, deverão interpretar a norma que define infrações e a que lhe comina penalidades de maneira mais favorável ao sujeito passivo infrator, caso não consigam eliminar a dúvida quanto à natureza ou as circunstâncias materiais do fato infracional praticado pelo sujeito passivo. Você pensa, não, professor, mas eu poderia analisar, ver se emitiu ou não, tentar descobrir, mas não é essa abordagem da questão. A questão quis saber se você conhecia o artigo 112 nesse aspecto, né? Não consegui eliminar a dúvida, então aplico a legislação mais favorável no que tange a infração. Aí é o esqueminha como eu abordo na aula, beleza? E aí, por último, vamos aí, quanto tempo de vídeo? 33 minutos, beleza. Por último, nós temos aí a contribuição de melhoria, uma espécie de tributo expressamente mencionada na Constituição Federal e no CTN. De acordo com as normas do CTN, essa contribuição pode ser cobrada pelo Estado para fazer face. A contribuição de melhoria todo mundo sabe, né? Você começa a estudar as espécies tributárias, você aprende lá as 5 espécies e entende bem as características de cada uma das espécies. Quais são as duas características principais da contribuição de melhoria? Ela é decorrente e ela é instituída para fazer face ao custo de uma obra feita pelo poder público, ou seja, uma obra pública, e ela também só vai poder ser instituída se houver valorização imobiliária, ou seja, valorização de imóvel. Está aí no artigo 81 dizendo, a contribuição de melhoria pode ser cobrada por qualquer um dos entes, né, competência comum, União, Estado, Distrito Federal ou município, no âmbito de suas respectivas atribuições, instituídas para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada, limite individual ou acréscimo. Então vamos lá, vamos ler ali, ó, letra B.
A contribuição de melhoria pode ser cobrada pelo Estado ao custo de obra, para fazer face ao custo de obras públicas referentes à edificação, pelo poder público estadual, ou seja, o ente que faz a obra é o competente para instituir essa contribuição. Se foi a obra pública feita pelo poder público estadual, ele que vai poder instituir a contribuição de melhoria de uma escola ou de um parque público, e que acabaram valorizando a região como um todo, inclusive os imóveis. Então valorizou imóvel, fato gerador de contribuição de melhoria, artigos, questão 120, letra B, e eu trouxe um esqueminha aí que eu uso nas minhas aulas, tá bom? Beleza, foi isso que a gente comentou. Qualquer dúvida, posta aí, manda aí manda aí no inbox para mim, no Messenger. Me segue aí nas redes sociais, Professor Cadu Carrilho, tanto no Facebook como no Instagram, disponibilizando dicas aí, valeu? Fica com Deus, espero que você tenha ido bem. Essa pessoa aqui que fez essa prova foi bem, acho que acertou ali das 14 e umas 10 pelo menos, tá bom? Um grande abraço, espero que dê para diminuir um pouco a sua ansiedade, espero que eu também tenha gabaritado, né? Vamos ver quando sair o gabarito oficial amanhã. Tamo junto, tá? Daqui pra frente, sempre junto, que precisar, tô aí pra te ajudar. Um grande abraço, fica com Deus, show!